Olá, seja muito bem-vindo. Eu vou dar continuidade então às reflexões sobre o livro No Reino das Sombras do professor Hélio Couto. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o tema inflação do ego. Esse tema é muito importante porque ele vem fazer o complemento do vídeo anterior, que foi resistência ao crescimento. Então, da mesma forma como existe os momentos em que a pessoa pode resistir a crescer, também existem os momentos de ascensão em que ocorre aí a inflação do ego. E como que isso acontece? A pessoa não tem medo do crescimento, ela quer o crescimento, ela deseja, ela luta por isso e ela vai então provocando movimentos de ascensão na vida dela. E só que com essa ascensão, com essas conquistas que ela vai tendo, com esse sucesso que ela vai conseguindo, ela também vai trazendo um sentimento de invulnerabilidade, indestrutibilidade, e ela acaba trazendo também arrogância, né? E isso acaba comprometendo muito, né, esse processo de crescimento dela, porque o universo ele é cíclico. Do mesmo jeito que existe a ascensão, também existe a queda. Todos nós já passamos por situações na vida em que estávamos num crescimento, né, num movimento de crescimento, e de repente veio uma queda. São os altos e baixos da vida, e isso é muito comum acontecer. Só que quando uma pessoa ela traz esse ego inflado, esse sentimento de invulnerabilidade, ele acaba achando que a vida dele é só crescimento e que ele nunca vai cair. E quando acontece uma queda, essa queda traz então muito mais dor, muito mais sofrimento. Tem muitos exemplos que a gente pode ver no dia a dia, né, de pessoas que a gente conhece, ou pode ter até acontecido na vida da gente também, de momentos em que uma queda, por não ter observado os movimentos durante a ascensão, que essa queda trouxe sofrimento. Às vezes uma pessoa está num movimento de querer uma promoção dentro do trabalho dela, e ela luta por isso, ela batalha por isso, e não tem nada de errado, ela deve crescer mesmo, ela deve querer esse crescimento, mas no momento que ela consegue essa promoção no trabalho, ela passa a ter um entendimento, uma percepção equivocada do papel dela dentro deste cargo novo e o papel dela dentro da empresa. Então, às vezes ela traz comportamentos de arrogância para com os colegas, ela passa a ter comportamentos de arrogância, de soberba, até diante de outras pessoas do convívio dela. E isso, às vezes, até ela começa a competir, né? Passa a ter um movimento de competição com os próprios líderes, com os próprios superiores, e acaba também confundindo até o papel dela dentro da hierarquia. Isso é um movimento de descomedimento, né? A pessoa faz isso de forma descomedida, e que pode trazer, então, um impacto muito negativo aí na vida dela. Uma outra situação também que acontece é quando a pessoa tem, por exemplo, um empreendimento, ela vai montar um negócio e ela tem esse desejo, ela é uma empreendedora e ela sabe que ela tem talento aí para isso, e ela vai, então, começa esse movimento de crescimento e vai crescendo e monta um negócio, faz sucesso, e aí, de repente, ela acha que ela pode montar uma outra loja, uma outra filial, e ela vai aumentando, e o ego dela inflando. E com essa inflação do ego, ela não consegue nem ouvir quando as pessoas alertam, né, ela de que muitas vezes ela está fazendo de uma forma descomedida, sem um planejamento adequado, e isso pode trazer aí uma queda muito grande para ela. Nesse movimento de ascensão e queda, que faz parte do ciclo do universo, quando uma pessoa ela consegue fazer um movimento de ascensão dela, respeitando um fluxo, sem esse sentimento de soberba, sem o sentimento de arrogância, sem inflar demais o ego, sabendo que as quedas são possíveis e necessárias, muitas vezes até para trazer o crescimento, quando ela faz isso de uma forma leve e equilibrada, quando vem o momento da queda, ela vai conseguir tirar a lição daquilo, ela vai conseguir tirar a força, a energia daquela sombra, transmutar e trazer para a vida dela
é de uma forma muito positiva. Mas quando a pessoa não tem esse equilíbrio, então ela vai subir, subir, subir e muitas vezes pode acontecer da queda dela ser muito grande e causar muita dor. O professor, ele traz nesse contexto um termo da Grécia Antiga que chama hubris, com H, hubris, quer dizer isso, esse descomedimento, extravagância, orgulho em excesso, e que na época, na mitologia grega, era um comportamento que ofendia os deuses, né? Então, ele traz essa comparação porque nesse movimento de permitir essa inflação do ego, pode acontecer justamente da pessoa perder essa noção, né? Essa noção de que ela tem que ter comedimento também, que ela tem que ter humildade. A humildade é uma coisa essencial na vida. Vocês já podem ter visto situações ou até na própria vida ter presenciado momentos, ter vivido momentos em que a humildade não esteve presente e que isso causou alguma dor, algum sofrimento. A humildade, ela cabe em qualquer lugar. A humildade, ela não permite essa inflação do ego. Então, quando a pessoa tem humildade, ela tem simplicidade e ela tem o reconhecimento das suas limitações. Uma pessoa que tem humildade, ela nunca vai tratar com soberba, com arrogância, com extravagância, ela vai conseguir trazer aí para a vida dela o equilíbrio. Uma outra coisa dentro desse contexto da inflação do ego, também é quando a pessoa começa a ascender, ela sabe que ela pode, ela sabe que ela quer crescer, ela tem esse movimento de ascensão muito forte na vida dela, então ela começa a crescer, 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 e de repente quando ela está num patamar já bem alto, ela se dá conta de que ela pode ser vulnerável e que ela pode cair. E que se ela cair o tombo vai ser grande. Então ela começa a sentir o medo do fracasso, de um fracasso que ainda não aconteceu, mas que pode acontecer. E esse medo também traz um monte de sombras e traz para ela insegurança, um sentimento de não merecimento. Ela começa a se questionar se ela merece aquilo ou não, se ela vai dar conta daquele sucesso ou não. E aí também a possibilidade de queda é muito grande. Então todos aqueles que conseguiram equacionar essas sombras e conseguiram trazer um equilíbrio, né? Conseguiram enfrentar esses momentos de ascensão e de sucesso de uma forma com humildade, sem arrogância e sem deixar o ego inflar, são as pessoas que conseguiram ter um sucesso muito duradouro. Uma outra situação que acontece também dentro desse contexto é quando a pessoa ela acha que a ascensão, o crescimento, o trabalho, os negócios, a carreira é mais importante do que qualquer outra coisa na vida dela. São os workaholics. Então, muitas vezes a pessoa ela tem um entendimento de que ser um workaholic é ser uma pessoa muito responsável, muito trabalhadora, mas na verdade ela pode estar dentro desse comportamento, ela pode estar trazendo muitas sombras também. Como a sombra de que só ela é capaz de fazer, de que ela é indestrutível e ela pode, e só ela que consegue, e então ela acaba esquecendo da própria vida, esquecendo das questões pessoais, individuais que são importantes para o desenvolvimento dela, e esquecendo também de tudo que está em torno dela, né? Muitas vezes a pessoa deixa a desejar muito no convívio familiar, deixa a desejar no convívio social, porque ela está presa nesse movimento de achar que só o trabalho e o crescimento é que é importante na vida dela. Então essas três questões são muito importantes a avaliar dentro desse contexto da inflação do ego. Aí pode acontecer de alguém questionar, mas então se eu não quero crescer, tem sombra. E se eu quero crescer, tem sombra? Então tem sombra em todo lugar? E eu respondo, sim, tem sombra em todo lugar, porque a sombra está dentro de nós. Então, em todos os nossos movimentos na vida, nós temos que nos observar, nos olhar, nos analisar, nos conhecer, entender que todas essas sombras que estão dentro de nós, elas não estão aí para nos prejudicar,
Essas sombras são parte de nós, têm que ser integradas, elas têm que ser reconhecidas, e quando nós conseguimos fazer esse movimento de uma forma leve, de uma forma respeitando o fluxo da vida, a gente pode então aproveitar a energia de todas essas sombras e trazer muito mais energia potencial para a nossa vida. Então é isso que eu queria falar hoje para vocês sobre inflação do ego. Eu espero ter esclarecido, ter contribuído, e eu espero você no próximo vídeo. Um beijo.